Queridos amigos, é um prazer poder estar convosco neste momento e agradeço particularmente em nome da nossa igreja pelo privilégio que é poder estar aí em sua casa neste momento ou em algum local onde você se encontre para partilhar com você neste momento sagrado a palavra do Senhor. É verdade que já oramos, mas este instante gostaria de dedicar a que você e eu curvássemos a nossa cabeça de forma silenciosa para pedirmos a Deus duas coisas. A primeira delas, que efetivamente abençoe, como há pouquinho a irmã Guida nos convidava, a orarmos pelos profissionais de saúde. E também pedirmos que o Espírito Santo possa encontrar no nosso coração um lugar adequado para colocar a semente do Evangelho, a semente da Palavra de Deus que o Senhor tem para nós nessa manhã. Por isso, aí onde você estiver, curve a sua cabeça para, em silêncio, dirigir uma oração ao Senhor. Eu vou fazer o mesmo aqui deste lado. Amém. Amém, Senhor. Querido amigo, quero convidá-lo nesta manhã a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 10 ao verso 13. Antes, porém, permita-me explicar-lhe aqui uma questão que virá a compreender no desenrolar desta meditação. O tema sobre o qual vamos falar hoje será apenas a introdução de uma série de 3 mensagens, de 3 palestras bíblicas que teremos hoje, amanhã e na quarta-feira. Portanto, no programa evangelístico de amanhã, que será transmitido a partir das 18 horas, neste mesmo canal, nós teremos a segunda parte da mensagem que iniciaremos hoje. E o tema geral destas 3 meditações é a armadura de Deus. Aqueles que estão familiarizados com o texto bíblico e que conhecem bem esta porção do livro de Efésios, da carta escrita por Paulo à igreja de Éfeso, sabem que aqui Paulo vai lançar mão de uma analogia, que era a armadura de um soldado romano, para ajudar-nos a entender alguns elementos importantes que devem estar presentes na vida de cada cristão para que possamos viver uma experiência religiosa bem-sucedida e vitoriosa. Contudo, hoje nós vamos dar um subtítulo a esta primeira parte do estudo da armadura de Deus. Usa-se a armadura num contexto de guerra. E então a pergunta óbvia que certamente poderá vir a cada um de nós ao estudarmos este assunto é: então que guerra é esta? Que conflito é este no qual nós estamos envolvidos? Por que estamos envolvidos numa guerra se nem sequer sabemos por vezes quem é o inimigo ou contra quem estamos lutando? Outra pergunta ainda: se estamos nesta guerra, será que de alguma forma eu tomei algum partido no sentido de entrar neste conflito? Eu não pedi para entrar nesta guerra, então por que estou nela? Como devo tomar partido ou como devo poder escolher qual o melhor lado do conflito a aderir? Estas são algumas questões que quero convidá-lo, querido amigo, prezada amiga, a estudar na série de 3 meditações que teremos justamente sobre o texto de Efésios 6, do verso 10 até ao verso 18. Mas, como dizíamos, quero convidá-lo a podermos, neste instante, começar com a leitura do verso 10. E, ainda numa contextualização, dizer-lhe o seguinte: nós vamos ler, portanto, do verso 10 ao verso 13, contudo, vamos analisar o texto, em certo sentido, ao contrário, para que se torne mais didática a compreensão desta mesma temática. Assim sendo, diz o apóstolo Paulo, já na fase final da conclusão desta epístola, o seguinte: Efésios 6, verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amanhã nós continuaremos do verso 14 em diante, estudando as várias partes da armadura. Contudo, hoje o tema sobre o qual vamos refletir é exatamente que guerra é esta e por que estamos envolvidos nela. E para nós podermos entender melhor isto, eu gostaria de retornar ao verso 12, quando o apóstolo Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer aos seus leitores e nos está a dizer neste momento a nós, cristãos do século XXI, é que a luta na qual nós estamos envolvidos é uma guerra que não é propriamente visível. Nos tempos do apóstolo Paulo e em todas as gerações que o antecederam, as guerras normalmente eram algo bem palpável. As pessoas, os povos viam arregimentarem-se os exércitos que se juntavam presencialmente, normalmente em grandes planícies ou em lugares amplos onde as batalhas pudessem acontecer. Desta forma, então, todas as pessoas que viveram nos tempos de Paulo sabiam que as guerras eram alguma coisa bem palpável, bem visível, e os seus efeitos ainda mais perceptíveis. Contudo, hoje talvez nós possamos entender um pouquinho melhor aquilo que o apóstolo Paulo está a querer dizer no verso 12. É que a guerra nem sempre é alguma coisa, ou pelo menos este tipo de guerra no qual estamos envolvidos, não é alguma coisa que possa ser visível. Hoje nós entendemos um pouquinho melhor isso, porque as guerras não precisam propriamente hoje de ser travadas com grandes deslocações de exércitos. Elas acontecem quase que virtualmente. Alguém pode estar num determinado lugar e ser atingido por uma bomba sem sequer se dar conta. Por isso, tecnologicamente, hoje, talvez nós possamos entender um pouquinho melhor aquilo que o apóstolo Paulo estava a querer dizer. Mas ainda assim, há uma realidade muito importante que nós devemos efetivamente entender. É que a guerra na qual estamos envolvidos não é uma guerra propriamente contra seres humanos ou de pessoas contra outras pessoas. A nossa guerra ou o conflito no qual estamos é uma guerra absolutamente desleal. É uma guerra onde existem forças que são de natureza sobrenatural, que estão em constante conflito, sem trégua, contra pessoas como nós que precisamos dormir, que temos fraquezas, que temos necessidades, que temos fragilidades. E nesta guerra desleal e neste conflito cósmico, como o apóstolo Paulo nos apresenta aqui no verso 12, você e eu precisamos efetivamente de recursos que sejam igualmente sobrenaturais. Mas vamos tentar entender de onde veio ou como começou esta guerra. E por isso vamos ao livro de Apocalipse, ao capítulo 12, e vamos ler dos versos 7 ao verso 9. Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9. E ali o apóstolo João, o vidente de Patmos, estava a descrever, numa visão que lhe foi dada pelo Senhor, algo que aconteceu há muitos séculos atrás, há vários milénios no passado, em um lugar que nós conhecemos como céu. E diz então, Apocalipse, capítulo 12, verso 7, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O texto bíblico começa por dizer que no céu, em determinado momento, houve uma guerra na qual Satanás, que nós conhecemos como o opositor de Deus, efetivamente se insurgiu contra a autoridade de Deus. Mas vemos aqui que nos é apresentado um personagem que é denominado como Miguel, e sabemos, ao estudarmos a Bíblia, que este Miguel é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo, que quando em contexto de conflito entre o bem e o mal, ele assume o nome exatamente de Miguel. E porquê este nome é o nome que Jesus incorpora no contexto de guerra? Porque ele significa justamente
Quem é como Deus? É o significado do nome Miguel. E nós vamos entender já a seguir, e por isso gostaria de convidá-lo a acompanhar comigo a leitura no livro de Ezequiel, do capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, e nós vamos ler dos versos 13 ao verso 17. E ali agora vai começar a completar-se um pouquinho mais este cenário que nos explica o porquê desta guerra. Nós entendemos que existe um conflito, há vários milénios atrás, no céu, onde duas facções estavam em conflito, em guerra. Satanás, juntamente com os seus anjos, opunham-se a Miguel e os seus anjos, mas agora vamos entender porquê este conflito efetivamente se desencadeou. Ezequiel capítulo 28, do verso 13 em diante. Quando você for ler este texto novamente com mais atenção, certamente para poder entender melhor aquilo que estamos a ver aqui de uma forma muito rápida, certamente vai-se aperceber que esta profecia que é pronunciada por Ezequiel é dirigida primariamente ao rei de Tiro. E você poderá dizer, mas pastor, nós não lemos estes textos como sendo aplicados a Satanás, a Lúcifer? Sim, é verdade. Mas deixe-me dizer-lhe para contextualizar e ficar claro esta questão. Nós não estamos aqui a torcer o texto bíblico por uma questão de conveniência. Estamos aqui, no fundo, a analisar o texto e a tentar entendê-lo naquilo que ele ensina. Na verdade, Ezequiel estava a dirigir ao rei de Tiro uma mensagem porque este homem havia sido inicialmente um bom soberano e que tinha tido uma oportunidade de desenvolver um bom reinado. Contudo, aconteceu com ele, no seu coração, que inicialmente era um reinado muito promissor, aconteceu com ele algo semelhante ao que tinha acontecido com um outro ser igualmente promissor há muitos milénios atrás, numa escala de existência diferente, ao nível celestial, no reino dos céus. E é por isto que, efetivamente, o profeta Ezequiel nos traz esta belíssima descrição, extremamente esclarecedora para nós, nos nossos tempos, para podermos perceber o que efetivamente aconteceu no céu com este anjo chamado Lúcifer, mas que, de alguma forma, foi recapitulado também na vida do rei de Tiro. Por isso, então, o verso 13, Ezequiel, capítulo 28, verso 13, começa por dizer: Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E as obras dos tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados. E tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, no monte santo estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. E na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Vamos parar por aqui e vamos agora olhar para um outro texto que nos ajuda também a entender algo mais a respeito da origem do pecado no mundo. E vamos então ao livro de Isaías, ao capítulo 14. Repare, querido amigo, que no texto que acabamos de ler do livro de Ezequiel é mencionado algo muito interessante. É dito que este anjo perfeito, criado com todo um conjunto de vantagens e que demonstravam de fato a sua beleza, mas sobretudo a perfeição que apontava para o seu Criador original, este anjo, ele efetivamente em determinado momento envaideceu-se de todas as prerrogativas e vantagens com as quais ele fora criado. E agora então no texto de Isaías nós vamos entender o que acontece, qual é o efeito imediato a seguir a este momento em que Lúcifer se envaidece de todas as características com as quais ele tinha sido dotado pelo Criador. Diz Isaías capítulo 14, verso 12, diz: Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu que dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui, querido amigo, de alguma forma está completado o cenário que nos explica a guerra em que estamos envolvidos. Houve guerra no céu, esta guerra foi desenvolvida ou desencadeada
pela arrogância ou pela vaidade de um ser que, embora tivesse sido criado perfeito, originalmente por Deus, ele quis colocar o seu trono, ou seja, quis usurpar de Deus a liderança do universo. Achou que a proposta que tinha para o mundo e para o universo era superior à proposta de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, percebemos que, de alguma forma, este anjo perfeito criado por Deus criou no seu coração o desejo de oferecer uma realidade alternativa a todas as criaturas que Deus trouxera à existência, colocando em causa, inclusive, a própria lei de Deus. Dizia Lúcifer que, de alguma forma, todos os seres criados inteligentemente por Deus, criados com poder de decisão e com capacidade de raciocinar, deveriam estar livres para escolher a sua própria vontade, serem eles a lei deles mesmos. E por isso não faria sentido, de acordo com esta forma de pensar de Lúcifer, não faria sentido todos estes seres terem que ser, de alguma forma, servos e submissos à lei de Deus. Com isso, Satanás tinha também uma outra questão que estava a ser posta em causa. Não era só a questão da obediência a Deus, mas era também a questão da adoração. E agora repare aqui, quando nós lemos este texto, que Lúcifer, como é descrito aqui, a estrela da alva, ele procura ou tensionava colocar o seu trono acima das mais altas estrelas de Deus, ou seja, colocar o seu trono acima do trono do próprio Deus, com a pretensão de receber de todos os seres o mesmo tipo de adoração que Deus, como Criador e soberano do universo, recebia. Por isso, neste contexto de guerra, voltando novamente ao texto do apóstolo São Paulo no livro de Efésios, nós percebemos que esta guerra na qual você e eu estamos inseridos, embora nós não tenhamos pedido para entrar nela, embora nós nem tenhamos sequer sido causadores de qualquer fator desencadeante neste conflito, a verdade é que nós estamos nela. E há aqui um aspecto muito interessante que nós não podemos esquecer, é que esta guerra, efetivamente, ela resulta de um conflito onde Deus e Satanás, o bem e o mal, estão efetivamente em situação de conflito, de guerra, de beligerância. Contudo, existe aqui uma questão muito importante. E aqui gostaria que pudesse acompanhar comigo novamente a leitura agora do verso 12. Estamos em Efésios, novamente, capítulo 6, e o verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, nem contra os princípios... Perdão, peço desculpa, não é verso 12, mas verso 11. Diz assim: revesti-vos, portanto, de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui, queridos irmãos e prezados amigos, há aqui um aspecto extremamente importante. É que nesta luta, efetivamente, entre o bem e o mal, como Satanás não pode lutar contra Deus ou não pode de alguma forma afetar Deus na sua onipotência e no seu poder, ele volta-se de forma cruel e covarde, efetivamente, contra aqueles que são os seguidores de Deus. Se você for ao livro de Apocalipse, capítulo 12, ao verso 17, vai encontrar ali uma afirmação em que João diz, de forma muito clara, que o dragão, irado contra a mulher, e no contexto apocalíptico, mulher é símbolo de igreja, diz então no verso 17, foi fazer guerra ao resto da sua semente. Ou seja, a luta de Satanás, porque não pode ser voltada contra Deus, porque este é poderoso demais e está inacessível ao inimigo, efetivamente esta guerra acaba por se voltar contra os seres humanos, contra aqueles que são efetivamente os que desejam seguir a Deus e fazer a sua vontade. É por esta razão que você e eu efetivamente estamos no meio desta guerra. Tínhamos ou não consciência dela, tínhamos ou não tomado alguma decisão em relação a este assunto. A verdade, querido amigo, é que você e eu estamos efetivamente neste conflito e precisamos tomar uma atitude, uma decisão em relação àquilo que está a acontecer ao nosso redor. Mas neste momento talvez você esteja a pensar, mas pastor, será que esta não é uma visão, diríamos assim, demasiado mística, talvez até uma visão demasiado supersticiosa?
Será que na era da modernidade em que estamos, onde a tecnologia e a ciência oferecem muitas respostas para os problemas da humanidade, uma época em que de alguma forma nós guardamos dentro dos armários da história o obscurantismo e as mitologias do passado, será que esta não é uma forma, quase que diríamos assim, infantil de darmos uma certa personalidade aos nossos medos quando imaginamos a figura de um ser maligno como Satanás? Sabe, querido amigo, uma coisa é verdade. Pode parecer hoje fora de moda falar de Satanás e falar do mal personificado na pessoa do inimigo de Deus. Contudo, esta ideia é uma ideia real. E ela está apresentada na Bíblia não de forma metafórica. Ela não está apresentada na Bíblia apenas como uma maneira de nós darmos corpo àquilo que são as nossas inclinações menos dignas ou mais imorais. Não, na realidade o mal existe e a sua ação é perceptível. A sua existência é tão real quanto o ar que nós respiramos, embora talvez sensorialmente nós não o possamos perceber. Mas o grande erro e a grande falha de muitas pessoas e de muitos cristãos está efetivamente em negar a existência desta força, em negar a existência desta realidade. Porque quando nós de alguma forma negamos a existência do inimigo e da sua influência sobre a vida do ser humano, de alguma forma estamos efetivamente a colocar-nos numa situação de grande susceptibilidade e fragilidade espiritual. Eu lembrava-lhe neste momento, querido amigo, um texto que é certamente muito conhecido de todos nós, que encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, os versos 8 e 9. E gostaria que você pudesse ler comigo este texto, porque ele de fato não está a falar aqui, efetivamente, de algo que seja metafórico ou que seja alegoria, mas está a falar de algo que é bem real. O apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti, diz o apóstolo Pedro, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O apóstolo Pedro está aqui a dizer de uma maneira muito específica: é verdade que existe um adversário, é verdade que existe um inimigo e que este anda bramando ao redor daqueles que procuram servir a Deus, procurando encontrar uma fragilidade, uma fraqueza. Certamente você já ouviu esta afirmação de que um crente é tão forte quanto a sua maior fraqueza. Na realidade, queridos amigos, a verdade é esta: nós podemos ser muito fortes em determinadas áreas do nosso caráter, podemos ser pessoas incorruptíveis em certas áreas da nossa ética e dos nossos valores, mas nós seremos tão fortes quanto o nosso ponto mais fraco. E o inimigo, como diz aqui o apóstolo Pedro, anda ao derredor, buscando, estudando as fraquezas que cada um de nós tem. E por isso, voltando novamente ao texto de Efésios no capítulo 6, é por isso que no verso 11 o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Esta é a razão pela qual, querido amigo, você e eu precisamos investir-nos de toda a armadura de Deus, lançarmos mão de todos os recursos que, em termos celestiais, o nosso Deus coloca ao dispor. E, querido amigo, a verdade é esta: você não pediu para entrar nesta guerra, você não pediu para que este conflito acontecesse, mas quer você queira, quer não, ele está a acontecer. E o campo de batalha é a sua mente, o campo de batalha é o meu coração, é o meu intelecto, é ali que efetivamente esta guerra está a acontecer. E no contexto desta guerra, o inimigo de Deus coloca-nos duas questões. A primeira delas: não é necessário obedecer à lei de Deus. E esta é, quem sabe, uma das mentiras mais frequentemente afirmadas pelo mundo afora. E repare que, inclusive, até nos próprios meios cristãos,
Muitas vezes se diz de várias maneiras e de várias formas, às vezes até investido e imbuído por uma certa linguagem teológica, com uma mensagem doutrinária aparentemente bíblica, que a lei de Deus efetivamente não precisa ser obedecida. Esta é uma mentira milenar, cujo autor é o próprio Satanás. E existe uma outra questão muito séria, é a quem nós iremos adorar. Satanás pretende ser adorado. Deus, por direito, tem o direito de ser adorado pelas suas criaturas. Mas a decisão de quem vamos adorar está justamente nas suas e nas minhas mãos. Por esta razão, existem assuntos demasiado sérios para serem simplesmente jogados para canto, como se de alguma forma nós estivéssemos a tratar de assuntos de menor importância. Já se percebeu, prezado e querido amigo, que embora estejamos hoje a braços com uma pandemia terrível que está a vitimar, a ceifar a vida de muitas pessoas, ou pelo menos a prejudicar a vida de muitas outras ainda, de fundo, na realidade, a nossa maior guerra não é contra um vírus. A nossa maior luta é efetivamente por aquilo que poderá ter consequências eternas para você e para mim, que é a nossa existência, que poderá ser para todo sempre, se efetivamente aceitarmos Jesus como nosso Salvador, como Senhor da nossa vida, se nos aliarmos ao lado do bem, ou se simplesmente decidirmos viver uma vida egoística, uma vida cheia de prazeres ou pela busca dos prazeres, onde o lado mais negativo do nosso próprio ser e do nosso caráter possam de alguma forma ser usados por Satanás para nos levar efetivamente à perdição. Por isso, querido amigo, gostaria de poder ler consigo neste processo de reversão do texto bíblico de 12 para 11, de 11 para 10, gostaria de ler o verso 10, onde nós encontramos aqui talvez a última ideia com a qual gostaria de lhe dirigir ao seu coração e à sua mente aquilo que a palavra de Deus nos tem para dizer. No verso 10 diz então: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reparem que, aparentemente, no verso 10, o apóstolo Paulo está aqui a cometer um erro, vamos dizer assim, de estilo, a dizer que nós devemos nos fortalecer no poder de Deus. Mas há aqui uma ideia interessante, e o apóstolo Paulo está a lançar mão justamente de uma palavra que nós não conseguimos ter a sua ideia presente na língua portuguesa, porque este termo não existe na nossa língua, mas que na língua na qual o apóstolo Paulo escreveu, que é a língua grega, esta ideia é muito interessante pelo termo que ele usou aqui. Ele usou uma palavra que na sua origem veio a dar palavras como dinamismo, dinamite ou dínamo. A palavra dínamos é uma palavra que, em grego, quer dizer fonte de poder que é autogerado. E quando Deus, de alguma forma, nos convida a recorrermos à sua força, ao seu poder, Ele está a dizer-nos uma coisa muito importante, é que nós devemos recorrer àquele que é a origem de toda a força e de todo o universo. Sabe, eu pessoalmente gosto muito de astronomia, porque ao estudarmos os astros e percebermos as grandezas do universo, de alguma forma isto nos ajuda a perceber um pouco daquilo que é a enormidade e a infinitude do poder de Deus. Mas quando olhamos, por exemplo, para o nosso Sol, que é a nossa estrela de referência e que, sem dúvida, não é a maior estrela do universo, na verdade, catalogadas as estrelas, que estão divididas mais ou menos em vários níveis de grandeza, a nossa encontra-se no 5º nível de grandeza. Existem muitas outras estrelas bastante maiores do que a nossa. Mas o nosso Sol, embora seja uma estrela de 5ª grandeza, ela ainda assim é algo absolutamente soberbo em termos de produção de força e de energia. A quantidade de radiação que o Sol emite a cada segundo, transformando cerca de 600 mil toneladas de hidrogênio por segundo em energia, faz com que seja produzida uma quantidade tão grande de radiação
que se esta radiação toda ela, por alguma razão, pudesse ser absorvida pela Terra, aproveitada e armazenada e transformada em eletricidade, nós, sociedade tecnológica, altamente dependentes como estamos da energia, ficaríamos com os nossos problemas de consumo de eletricidade resolvidos pelos próximos 4,5 milhões de anos. Um único segundo de energia produzida pelo Sol seria para a civilização como nós estamos hoje, seria suficiente para nós nos alimentarmos por 4,5 milhões de anos. Pense, portanto, quando nós falamos de poder, e falamos do poder que é o Criador de todo o universo, Criador de estrelas como inclusive o nosso Sol, que não é das maiores. A Bíblia diz-nos que nós, para buscarmos força, devemos recorrer ao poder originador de tudo aquilo que existe no universo, que é o poder de Deus. Por isso que quando as filosofias modernas, que hoje por aí fazem muito sucesso, dizem que nós devemos buscar interiormente a força que existe em nós, meus queridos amigos, quando nós pretendemos buscar interiormente força que possa existir dentro de nós, o que normalmente nós encontramos é fraqueza, é debilidade, é fragilidade. É, diríamos assim, um ser interiormente frágil, cheio de medos, cheio de receios, que muitas vezes acaba por ser até feroz para com os outros, para tentar esconder as suas próprias fragilidades. O profeta do Antigo Testamento disse: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Querido amigo, quando você e eu buscamos uma força que possa ser confiável, não é em nós que podemos encontrar essa força, é em Jesus que nós podemos encontrá-la, porque Ele é o originador de todo o poder, de toda a força, de toda a energia que existe no universo. E se nesta luta desleal que existe entre seres espirituais que militam contra os filhos de Deus, que procuram efetivamente agarrar-se com o Senhor, se existe uma fonte de poder que possa efetivamente ser uma fonte que seja confiável e de recursos inesgotáveis, esta fonte está exatamente em Deus. O Deus que pela sua única palavra, basta pronunciá-la, a luz vem à existência. A terra se transforma e adquire todas as condições necessárias para que a vida possa existir na sua superfície. Porque a Bíblia nos diz que Deus usou apenas e tão simplesmente a palavra para que tudo o que existe no mundo passasse a existir. É por esta razão que a Bíblia diz que a palavra estava com Deus e era Deus. E esta palavra se fez carne para habitar entre nós. E esta palavra poderosa, de poder dinâmico, de poder autogerado, ela está ao nosso dispor. É por esta razão, querido amigo, que quando nós vamos à carta aos Filipenses, a carta que é justamente a carta vizinha da epístola aos Efésios, no capítulo 4, no verso 13, Paulo diz estas heróicas palavras: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque o poder que me fortalece não é apenas uma força interior, uma convicção filosófica ou algum tipo de reserva interior de energia e de motivação. Não, estamos a falar da força mais poderosa, a força infinita, criadora do universo, esta força que mantém desde o pequeno átomo às grandes estrelas a orbitar no universo. É este poder que nos fortalece, é este poder que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas são possíveis para aquele que efetivamente estiver disposto a se abandonar aos cuidados de um Deus criador, de um Deus salvador, de um Deus redentor, como aquele que nós amamos. Mas para finalizar, querido amigo, gostaria de convidá-lo a ir comigo ao texto do livro de Daniel, capítulo 12. E com este texto nós vamos efetivamente concluir esta meditação, chegando, vamos dizer assim, ao momento apoteótico desta reflexão espiritual. Diz assim, Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo
livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Querido amigo e prezado irmão, você neste momento pode sentir-se talvez fraco e ferido pelas circunstâncias desfavoráveis da sua vida. Talvez você se sinta amedrontado, com medo até de sair de casa, com receio de poder ser infectado por este vírus invisível que anda por aí. Mas recorde-se de uma realidade, é que Miguel, o grande príncipe, levantou-se em favor do seu povo. Talvez você neste momento sinta que realmente as forças do mal estão a organizar-se ao redor do mundo, no sentido de tomar de assalto a humanidade e destruir aquelas criaturas que Deus, com tanto carinho e cuidado, trouxe à existência quando na história da criação criou Adão e trouxe à existência Eva. Efetivamente, as forças do mal estão a destruir o planeta, estão sobretudo a macular aquilo que de mais belo existe no ser humano, que é o caráter que Deus imprimiu no ser humano. Quando hoje nós pensamos nas coisas horríveis que são cometidas a cada instante, e pensando na malignidade que existe neste mundo, em alguma parte deste mundo existem pessoas a ser assassinadas, existem pessoas a serem torturadas. Neste exato instante existem pessoas que estão a passar pelo pior momento da sua existência, que nunca mais vão esquecer. Isto ao redor do mundo, dos 7 mil milhões de habitantes que existem neste planeta. E o inimigo não está a conter as suas forças e a sua astúcia para, efetivamente, destruir vidas e neste contexto de guerra. Por isso, se você tem consciência disto, querido amigo, efetivamente, não se esqueça que apesar de existir tanta coisa ruim a acontecer, ainda assim, Miguel, o nome de guerra de Jesus Cristo, aquele que no seu nome tem a pergunta desafiante: quem é como Deus? Miguel levantou-se em favor dos seus filhos. Miguel está neste exato instante a tomar providências no sentido de libertar, de interceder, de proteger nos momentos mais angustiosos da história da Terra aqueles cujos nomes estão escritos no seu livro, no livro da vida. Mas, queridos irmãos e prezados amigos, a grande questão que talvez na mente de alguns esteja é justamente esta: mas se Miguel se vai levantar para defender aqueles cujo nome está nesta tal lista VIP do livro da vida, como poderei eu, de alguma forma, ter a certeza que o meu nome também está nesta lista e que a intercessão e a intervenção protetora de Miguel também vai ser em favor de mim? Não perca a meditação de quarta-feira, onde vamos falar exatamente sobre este assunto de uma forma muito clara, sobre como podemos ser mais do que vencedores, como podemos ter o nosso nome inscrito nesse livro. Querido irmão e prezado amigo, aquilo que neste momento o Senhor quer deixar bem claro para nós é que não importa quão desafiantes sejam os momentos que estamos a viver, não importa quão terríveis sejam as circunstâncias que estão a tocar a nossa casa ou a nossa própria vida. A verdade é que Deus colocou ao nosso dispor todos os recursos para que possamos enfrentar de maneira segura as lutas da existência deste mundo. Mas mais do que isso, temos um general vitorioso que está ao nosso lado, disponível para não só lutar conosco, mas para nos proteger também. Porque nesta luta, a defesa que tem que ser feita não é do general, mas é o general que defende os seus soldados. Por isso, querido amigo, se você, neste momento, estiver disposto a juntar-se às fileiras do general Miguel, colocar-se ao lado de Jesus Cristo, é justamente este general que se dispõe a levantar-se para o proteger. É justamente este que está disponível para pôr toda a força do universo em defesa e em proteção daqueles que o aceitarem como seu Redentor, como seu Senhor, como seu Salvador. Que Deus o abençoe, querido amigo, que o Senhor possa ser, efetivamente, o Rei da sua vida. Amém.